Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Poli, do canal da Turma da Tia Poli. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós estamos aqui para a leitura diária de sexta-feira. E ela encontra-se em Mateus 5:8. Olha o que fala em Mateus: Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. O que será que é ter um coração puro? Na Bíblia aparece outra vez essa menção a um coração puro, quando o salmista Davi ele pede: cria Deus em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que será que o salmista Davi quis dizer quando ele pediu isso a Deus? Para você entender melhor, porque nós estamos falando de um coração puro, agora ele está pedindo para Deus criar nele um coração puro. Vamos entender esse versículo? Para isso eu trouxe para vocês o Salmo todinho, né? O Salmo 51 inteiro para nós vermos, não é tão comprido, acho que tem 18, 19 versículos, e nós vamos meditando, porque se nós dividirmos esse salmo em partes, nós vamos entender como que ele começou a oração dele, porque salmos é um louvor, uma oração, né, uma adoração a Deus, como que ele chegou nesse ponto de pedir um novo coração e como que ele finaliza isso. Olha o que fala então o versículo 1, como começa esse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Já trabalhamos misericórdia. Segundo a sua benignidade. Já trabalhamos benignidade também. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar alguns conceitos que. Olha só aqui. Então, nós vimos o termo que apareceu lá foi pecado, transgressão e iniquidade. Só não apareceu ali nesse versículo que nós lemos a concupiscência. Mas eu vou explicar para vocês todos esses termos, porque usualmente é tido tudo como pecado. Tudo é pecado. E hoje a gente vai assim, passo a passo para vocês entenderem, certo? Então, o que é o pecado? O pecado é a ação. Você mentir, você roubar, você trair, mais matar, você fazer a fofoca, você. Enfim, isso é o pecado. Então, o que é o pecado? Pecado é o que a gente conhece. Né? Você mentir, você roubar, você trair, você. Que mais? Meu Deus, me dá mais tempo de pecado aqui, tô tão. Então, o que é o pecado? O pecado é isso, é mentir, é roubar, é enganar, é maldizer, é fofocar, enfim, tudo isso aí, ele é o pecado, é você ter inveja, entende? Tudo isso são. Não, na verdade, o que é o pecado? O pecado é você mentir, é você roubar, é você trair, e isso são os pecados que a gente constantemente está combatendo, né? Senhor, perdoa-me porque menti. Senhor, perdoa-me porque falei mal da irmã, né? Falei mal do pastor. Então, tudo isso são os pecados que nós estamos constantemente perante Deus confessando, né? Às vezes, se a gente não mentiu aquele dia, não, então tá tudo bem, não saí de casa, não falei com ninguém, não menti, então hoje eu não tenho pecado. Não tenho nada para confessar, tá tudo certo. Então, você vai entendendo que o pecado é esse nível físico, é o que está mais perto de nós, o que a gente todo dia a gente percebe, eu mirei, né? Entende? Então, esse é o pecado, que é o mais baixo de tudo. Só que antes de você pecar, você tem a transgressão, que é o quê? Você sabe que mentir é pecado. A tua mente já te mostra isso, mentir é pecado. Aí você pode escolher cometer a ação do pecado ou ficar só. Eu não vou mentir, desculpa, eu não vou mentir porque eu sei que é pecado. Você ainda tem um poder de escolha. Só que às vezes falta e você acaba então pecando.
Mas antes ainda, para você, então, tem que ter muita oração ali para você ter esse domínio próprio. Senhor, me dá domínio próprio e não me deixa fazer esse pecado. Né? Você já sabe que falar mal dos outros é errado. Você sabe que a fofoca é pecado. E aí você acaba, né, tem que ter uma força, assim, um domínio próprio para fazer aquela fofoca que chegou até você morrer ali. E você não sair propagando aquilo. Porque ainda nos falta o domínio próprio para nós termos a força para escolher não transgredir. Que é, não, eu sei que é pecado, então eu não vou fazer. Mas antes ainda de nós vir à ciência que é pecado, que nós estamos pretendendo fazer, aí nós temos a concupiscência. E o que é concupiscência? É o desejo ardente que a nossa carne tem de pecar. É aquela vontade que você fala, nossa, ai, quando eu vi já falei mesmo. Quando sabe aquele desejo, nossa, o que aconteceu com o Davi? Davi, primeiro, ele olhou a Betseba, desejou a Betseba, né? Então fica muito claro aqui todos esses degrauzinhos aqui que nós estamos falando. Então ele viu a Betseba, ele desejou ela. Aí ele falou assim, não, ele sabia que era errado, mas mesmo assim ele resolveu transgredir isso, porque ela já era uma mulher casada. E aí chega a um ponto que ele vai e comete o adultério. Então não foi assim do nada, ele não chegou cometendo adultério, não, ele passou por todas essas fases. Mas o que faz com que nós tenhamos esse desejo ardente em pecar? A nossa iniquidade. E o que é iniquidade? É o mal que está dentro de nós. Né? Quando o salmista fala assim, em iniquidade eu fui formado, em pecado minha mãe me concebeu. Então, essa iniquidade é quando Jesus chega, Deus chegou em Lúcifer e falou, olha, foi achado em ti iniquidade. É aquela raiz do mal, é onde provém todo o mal que nós temos. E a partir do momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, já nasceu aquela raiz de iniquidade que foi passada pela nossa genética humana. Todos nós pecamos. Então, tudo começa lá na iniquidade. Então, o que nós temos que combater é lá a iniquidade. Se a gente combater, Senhor, tira esse desejo que eu tenho, né? Aí, esse mal que está dentro de mim, a iniquidade, ela tem várias ramificações. Né? Talvez na tua vida seja a iniquidade, ela atue com mais ênfase na parte sexual. Por exemplo, não, eu tenho isso, eu tenho que ficar me controlando, senão eu quero ver pornografia, senão eu quero ler sobre pornografia, sabe? E aí daqui a pouco chega você não combate aquilo e de repente para você é normal você sonhar que você está traindo o teu cônjuge e tá tudo certo, porque não, é normal isso, é só um sonho, eu não cheguei ao pecado na ação. Né? Então, eu dei o resto, eu não preciso. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa ir no profundo. Quando o salmista fala para o Senhor lá no versículo, deixa eu só pegar aqui para mim ler para vocês. Quando o salmista fala no versículo 2, purifica-me de toda iniquidade, é isso, é de toda iniquidade. Não, a minha iniquidade, eu não sou atacado por isso, mas a minha iniquidade está na desobediência, eu não consigo obedecer um superior, eu não consigo acatar isso, para mim é muito difícil. E isso vai gerando pecado. Vai descendo, como o Davi, o exemplo que eu peguei, a iniquidade dele era nessa área sexual. Né? Então ele teve o desejo, ele ali estava a iniquidade. Olha, ele é fraco para isso. Você vê que Salomão também seguiu os mesmos pecados que o pai dele, teve várias mulheres. Então, nessa família era esse o pecado que tinha, a taça da iniquidade. Lembra que o Senhor visita a iniquidade dos pais, dos filhos, ou seja, Deus sempre está dando-nos tempo para a gente se arrepender, chegar e combater essa iniquidade, mas não é simplesmente dobrar o joelho e amém. Né? Senhor, perdoa minha iniquidade, amém? Não, tem que confessar, todo pecado só é perdoado se confessares e se arrependeres, alcançará perdão. Então, você precisa de confessar qual é o teu pecado. Né? Ah, não, mas irmã,
e tem problemas sérios relacionados a isso, né? Olha o quanto Davi, graças a Deus, ele era segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração. Olha essa oração que ele faz, certo? Então ele primeiro ele pede lá em cima, Senhor, tira de mim a iniquidade. Essa iniquidade, eu quero combater essa iniquidade, porque senão eu vou passar a vida inteira combatendo nesse nível aqui de pecado. Claro que você vence uma iniquidade, aí vai, Deus, o Senhor Jesus vai trabalhando, você trazendo a luz de outra iniquidade, e aí você vai lutando, 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 e é uma luta diária, mas pelo menos o Senhor trouxe luz do que você precisa lutar, contra qual iniquidade está atingindo a tua vida, que vai atingir os teus filhos, porque se não for repreendida, se não for anulada nos pés do Senhor, deixadas nos pés do Senhor. Então, qual é a iniquidade que assola a tua vida hoje? A gente fala assim, eu estou falando mal da irmã. O pecado ali era falar mal da irmã. Mas qual que é a transgressão? Você sabe que fofoca é pecado, e mesmo assim você resolveu fazer. Qual que é a tua concupiscência? O que te motiva a querer pecar? É aquela inveja que você tem da pessoa, porque a pessoa tem um dom que você não tem, que a pessoa tem um bem material do que você não tem, porque aquela pessoa tem uma beleza física que você não tem, aí aquilo gera uma inveja, e aquela inveja, né, que é a concupiscência, que já vem daquele mal que nasce com você, que da onde você foi gerada, aí vem essa inveja que te dá aquela vontade de fazer errado, você pensa, né, você começa a transgredir agora, você sabe que não pode fazer isso, e você acaba fazendo. E aí você fica e se arrepende, Senhor, me perdoe, porque está chegando a tomar a Santa Ceia em pecado, Senhor, e a gente só se arrepende nesse momento. Né? Então, olha que para Davi chegar a pedir um coração puro para o Senhor, ele teve que confessar as iniquidades, teve que colocar ali as concupiscências dele, teve que pedir, né, perdão pelas transgressões dele e pedir, então, se arrepender dos pecados. Então, é uma luta diária. A gente vai ter que pedir no Senhor, vai nos revelando, o Senhor vai começar mostrando para você o teu pecado. Depois, no nível, quando você estiver ali arrependido, entendendo, nossa, eu peco aqui, e aí assumir o pecado, que é o mais difícil. A nossa soberba, a nossa amargura de crente, às vezes nos impede de ver realmente, eu peco. Né? A gente cuida só dos pecados dos outros e não cura do nosso, tira a trava do nosso olho, né? Jesus fala. A transgressão, vai lá, Senhor, olha, hoje eu quase que pequei, me dá domínio próprio para mim não pecar, Senhor, para mim não ceder. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Né? Controle aquilo dentro de você, né? Vai pedindo, depois o Senhor vai te dando mais esclarecimento da onde está o teu desejo aí dentro, da onde vem, qual é o que está minando o teu coração para você ter essa atitude aqui embaixo. É a inveja que fez com que você falasse mal dela? É uma mágoa, é um sentimento de inferioridade que faz com que você ataque as pessoas aqui embaixo? Então, né, no nível do pecado? Então, o que faz você pecar? Vai combatendo, e aí Deus vai te revelar aonde está a iniquidade, e aí você vai conseguir pedir perdão e se arrepender dessa iniquidade que já vem de tempo em tempo, né? A gente escuta assim, nossa, mas é igual o pai dele, mas puxou a mãe dela. Por quê? Porque aquela iniquidade está vindo de geração em geração, e que hoje nós tenhamos a oportunidade de pedir, Senhor, cura, Senhor, tira, Senhor, repreende, Senhor, leva isso daqui para o meu caráter ser moldado nos teus padrões e não nos padrões desse mundo. Continuando lá, então, o versículo, então, o que o Davi fez primeiro? Ele ligou perante Deus pedindo a misericórdia. Primeiro é só a misericórdia e a graça do Senhor para nos ajudar nesse processo. Então, ele chega pedindo, Senhor, meu Deus, é pela sua misericórdia, pela sua benignidade. Então, olha o primeiro passo. E depois vai confessando todo esse pecado para Deus. Porque aí depois que você confessa tudo, o Senhor está arrependido. Senhor, eu arrependo todas as vezes que eu tive aqueles sonhos e eu gostei do que eu estava sonhando. Senhor, perdoa todas as vezes que eu senti satisfação de falar mal dos outros. Perdoa, Senhor, todas as vezes que aquela pessoa errou e eu fiquei feliz pelo erro dela.
tem que rasgar o coração mesmo, mostrar uma oração verdadeira, porque olha o que ele fala no próximo versículo. Purifica-me com isopo, eu ficarei puro. Lava-me, eu ficarei mais branco do que a neve. Ele estava cansado daquela sujeira, ele queria ser lavado, ele queria ser purificado. Primeiro, passa pela purificação. Senhor, purifica de todo esse pecado, de todo o prazer que eu tive com isso, né? Eu queria... Tira tudo isso. Depois que o Senhor purifica, agora me lava. Para mim, Jesus é que nos lava de todo o pecado. Olha que linda a palavra do Senhor. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que regozije os ossos que tu quebrastes. O que acontece? O Senhor vai trabalhando na nossa vida e você cai sempre no mesmo pecado, para que não é para você julgar. Quando você está julgando o irmão, quer dizer que você está identificando ele não. Então, o que o Senhor está fazendo com você? Olhe. Às vezes as pessoas estão ficando doentes de tanta amargura e dizem, não, tá tudo bem comigo. Eu já superei. Né? Em vez de chegar para Deus e falar, não, Deus, olha, isso está me deixando amarga. Eu tenho feito tudo que eu posso e mais um pouco para prejudicar aquela pessoa que está no lugar que eu queria estar. Eu não coopero mesmo com aquela dirigente porque eu não gosto do jeito dela. Então, vai mostrando tudo isso e você vai ficando doente, vai ficando amarga. Tem quantas doenças tem, né? Tudo desencadeado do sistema nervoso nosso, está atacado dos nervos, e aí cria ansiedade e tantas outras doenças, por quê? Porque está com uma alma ferida, tá com tudo ali e não quer confessar a Deus para que ele possa passar o bálsamo dele, para que possa, né, ver cura na tua vida, perdão dos teus pecados e você realmente alcançar a graça de Deus, viver na plenitude do Senhor. Esconde-me a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades, que o Senhor não fique olhando só para os nossos erros. É isso que ele dizia para Deus. Deus, não olha só para os meus erros, mas apaga de mim essa iniquidade que faz eu pecar. Então, Senhor, esse pecadinho aqui de baixo, o Senhor não olha para ele, mas olha lá de cima e tira, apaga aquela iniquidade que faz com que eu venha errando e chegar aqui e pecar. E aí ele pede, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Já falamos sobre espírito, agora nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus e pedir para Ele criar em mim. Nós não temos forças de criar um coração puro em nós. E isso é só Deus que pode nos conceder. Não me lances fora da tua presença. Olha esse coração quebrantado. Ele preferia mesmo confessar tudo, deixar tudo para Deus, porque ele tinha medo de ficar fora da sua presença. Olha o que o nosso salmo inicial diz, desculpe lá em Mateus fala, os limpos de coração, os puros de coração verão a Deus. Então ele tinha medo de perder isso, de não poder ver a Deus, não poder estar na presença do Senhor por causa do coração sujo. E aí, por causa dos pecados, das iniquidades, das transgressões, das concupiscências dele. Então ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos, ele não nos arrependemos, porque ele fica o tempo todo, não faça isso, não é por aí, não dê, não pague com a mesma moeda, não, né? E a gente acaba não ouvindo, então isso entristece o Espírito Santo. E ele fala, Senhor, eu pequei, ele reconhecia que era pecador, mas não tire de mim o teu Espírito. Olha que é um coração quebrantado na presença do Senhor, uma oração verdadeira, não é aquela oração com palavras bonitas, politicamente correta, não é a verdade. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aquela alegria que você vê, olha, todo esse pecado ainda, Senhor, inclina seus ouvidos para ouvir a minha súplica. Então, o salmista sabia, Davi sabia com quem que ele estava falando, ele sabia em quem ele cria. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então, depois que Deus vai trabalhando isso na vida dele, que ele tem esse entendimento, ele começa a ensinar as pessoas, para que mais pessoas possam ser despertas disso, para viver uma vida reta perante o Senhor, verdadeiramente aquela vida
que você veste uma roupa de crente, não, mas é uma vida de quem crê em Deus verdadeiramente, de quem quer ter um relacionamento com Deus verdadeiramente. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente a tua justiça. Né? Ele falou assim: olha, dá os livramentos, porque o que eu mereço é a morte, mas Senhor, me livra para que eu possa te louvar. Olha para que ele quer usar a língua dele. A boca dele é para louvar a Deus. Abre meus lábios e a minha boca entoará louvores a Deus. É isso que nós temos que fazer com nossos lábios o tempo todo, louvar e bendizer ao nosso Deus. Não é usar a nossa boca para julgar o próximo, para apontar o erro. Não é a nossa boca que tem que ser levado notícias ruins, fofocas, mentiras. Não é para isso, é para louvor, para ficar reclamando da vida. Não, é para o louvor e para a glória de Deus. Pois não desejas sacrifícios, senão eu usaria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então o Senhor não quer uma coisa pomposa, Ele não quer palavras, Ele quer ações. Ele não quer que você fique se enchendo do eu, Ele quer um coração verdadeiro. O Senhor não se agrada, você pode levar, né, o melhor sacrifício para o Senhor. Nossa, vou fazer isso. Não. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Quantas vezes nós lemos e tentamos entender o que é um coração contrito, e hoje a gente teve o exemplo que Davi teve. Ele abriu o coração dele, ele quebrou, ele foi lá e colocou tudo que estava dentro dele para fora. Senhor, me perdoa. Faze, ó bem, a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos queimados. Então se oferecerão novilhos ao altar. Primeiro vamos ali reconstruir, edificar o nosso altar. Era o que o Elias fez, né? Ele foi primeiro e reparou o altar do Senhor, para daí oferecer o sacrifício. Se você não abrir seu coração de verdade, se você não se quebrar, se você não confessar toda iniquidade que tem seguido a tua vida, não adianta você chegar na presença de Deus, que Ele não vai receber o seu sacrifício. Faça o seu coração um espírito quebrantado, um coração quebrantado. É isso que Deus quer. Chega dessa veste de santo. Não, tenha um coração puro, e só Deus pode dar a partir do momento que você confessar. E é isso que nós precisamos fazer. Aí, depois que nós abrirmos o nosso coração e confessarmos a Deus, aí sim nós veremos a face de Deus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Felizes são os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Se você quer ver a Deus, peça a Deus um novo coração, mas faça como Davi. Primeiro, peça a misericórdia de Deus. Peça a sabedoria, a luz de Deus, para Senhor, ir mostrando aonde está as minhas falhas. É através da tua luz que nós vemos a luz. Foi o que nós trabalhamos na leitura anterior. Então, que o Senhor venha com a luz dele e vá nos mostrando todos os pecados, e que nós possamos assumir um compromisso para que nós possamos confessar os pecados, as transgressões, as nossas iniquidades aos pés do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, glorioso Pai, Deus de toda misericórdia e bondade, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor trouxe luz, esclarecimento a nós. O Senhor está nos ensinando que não adianta nós ficarmos aqui combatendo, Senhor, esses pecadinhos, sendo que o mal está muito acima, e que nós venhamos confessar esse mal, assim como fez o rei Davi. Que nós possamos, Senhor amado, e nos ensina a abrir o nosso coração, porque é na verdade, Senhor, que o Senhor se alegra, é ali que o Senhor que habita, Senhor, num coração quebrantado, num espírito, Senhor, contrito, que nós possamos adorar a Ti da forma que o Senhor quer, em espírito e em verdade, que o Senhor encontre verdade nas nossas palavras, nas nossas orações haja verdade, que no nosso coração haja quebrantamento, para que o Senhor crie em nós um novo coração, um coração puro, um coração igual ao Teu, um coração que nos permita ver a Tua face. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. E se essa palavra trouxe alento, trouxe essa luz na sua vida, compartilha, porque tem mais pessoas que precisam aprender isso. E que o Senhor abençoe você. Amém? Tchau, tchau e até amanhã.